Então, pessoal, observem bem. Nosso conteúdo tem um título de ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Observe o seguinte, RS, na sua telinha, são retas paralelas. E o que são retas paralelas? São retas que não se encontram, que não se cruzam. E reta transversal? É uma reta que corta a outra. Então, reparem que RS são paralelas e a retinha T é uma retinha transversal que cortou R e cortou S. Observe apenas isso inicialmente. Nós havíamos visto essa figura quando trabalhamos ângulos opostos pelo vértice. Se você lembrar, o ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice. O ângulo B e D também. Eles são congruentes, eles são iguais. Então, tudo isso continua valendo na nossa teoria. Só eu quero mostrar a vocês agora. Repare, quando T cortou RS, que são paralelas, formou 4 ângulos em S e 4 ângulos em R foram formados. Em S formou o ângulo A, B, C e D. E em R formou os ângulos E, F, G e H. Correto? Mas quando T cortou a retinha paralela, os ângulos formados tanto em R como em S, eles são chamados de ângulos correspondentes. Ângulos que estão na mesma posição e possuem os mesmos valores. Ou seja, R e S, quando foram cortadas por T, formaram ângulos que chamaram na matemática de correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que estão na mesma posição e são congruentes, são iguais. Então, é uma comparação feita agora entre a reta R e a reta S. Por exemplo, A e E são ângulos correspondentes. B e F são ângulos correspondentes. C e G, ângulos correspondentes. D e H também são ângulos correspondentes. Então, ângulos correspondentes são ângulos que possuem a mesma posição nas duas retas paralelas. E eles são sempre congruentes, quer dizer, são sempre iguais. Então, repetindo, A e E, B e F, C e G, D e H. São pares de ângulos correspondentes, ângulos que têm a mesma medida. Mas vamos mais. Reparem que na sua telinha tem interno e externo. A parte entre as retas paralelas são chamadas de partes internas. E as partes fora, partes externas. Então, sempre que me referir à parte interna, está entre as paralelas. Partes externas estão fora da paralela. Tem também o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito tem os ângulos em S, B e C, em R, F e G. À esquerda, em S, A e D, em R, E e F. São importantes esses elementos externos, internos, esquerda e direita? São importantes, porque você vai passar a ver algumas continhas, alguns cálculos que vão envolver essas partes. Então, você tem que ser essa figura, tem que estar na tua mente, vinculada na tua mente. Por isso que eu quero que vocês transportem essa figura. No livro não tem espaço, mas transporte essa figura para o seu caderno, de forma que você coloque tudo que está aí escrito na sua figura, para que você entenda toda a concepção quando se fala em retas paralelas e uma reta transversal. Ok, por enquanto? Tem uma nova tela para você ver que essas retas paralelas
cortados por uma reta transversal, ela vai criar 3 tipos de ângulos. São 3 tipos de ângulos. Ângulos correspondentes, que eu falei no início, são ângulos que estão na mesma posição nas retas paralelas. Eles são correspondentes e, no caso, eles são iguais, possuem o mesmo valor, tanto no caso na reta R como na reta S. Tem agora os ângulos chamados, olha bem essa figura, hein? Ângulos alternos. O que quer dizer ângulos alternos? São ângulos que estão em lados diferentes da transversal. Vai estar um na esquerda, outro na direita. Alterno quer dizer lados diferentes. Só que eles podem ser alternos internos e alternos externos. Eles são alternos internos quando eles estão entre as paralelas. E externos quando estão fora das paralelas. E a teoria fala o quê? Que 2 ângulos que são alternos, internos ou externos, tanto faz, possuem sempre a mesma medida. Então, toda vez que você olhar para retas paralelas de uma transversal e você verificar ângulos que estão em lados opostos, na parte interna ou externa, eles têm o nome de ângulos alternos, internos ou externos. E esses ângulos possuem sempre o mesmo valor. Eles são chamados de ângulos congruentes. Congruentes. Então, a definiçãozinha aí é muito interessante e ela é muito importante. E o último par de ângulos formado pelas transversais paralelas são ângulos colaterais. Ângulos colaterais são que estão sempre do mesmo lado da transversal. Ou estão à direita ou estão à esquerda. Mas eles têm que estar sempre do mesmo lado. Outro fator, eles podem ser também internos e externos. Pode ver na sua telinha, tem uma pintura. Interno entre as paralelas e externo fora das paralelas. Só aí vai. O que a teoria me informa com relação a esses ângulos colaterais que estão do mesmo lado? A teoria fala o quê? Ângulos colaterais são sempre ângulos suplementares. Ou seja, são sempre ângulos cuja sua soma é igual a 180 graus. Ou seja, sempre 2 ângulos, no caso, suplementares, são ângulos cuja soma é sempre igual a 180 graus. Esses, melhor dizendo, são os ângulos formados por 2 retas paralelas e uma transversal. Esses ângulos têm que ser guardados, não só a figura, como também os seus nomes. E lembrar o quê? Que ângulos correspondentes e ângulos alternos. Eles são sempre ângulos que têm a mesma medida. Ângulos colaterais são ângulos que são chamados suplementares. São ângulos que estão do mesmo lado, cuja sua soma é sempre igual a 180 graus. São 3 ângulos que você vai ter que ler e guardar a sua sequência na sua mente. Então, agora, pessoal, retornamos à nossa apostila, na página de número 110, questão 1. Página 110, questão de número 1. Então, ela fala o seguinte, vamos ler com bastante atenção e calma. A soma dos 4 ângulos obtusos formados por 2 retinhas paralelas cortadas por uma transversal é igual
a 480 graus. Então, reparem que, quando a transversal cortou as paralelas R e S, ela formou 4 ângulos, no total, 4 ângulos agudos e 4 ângulos obtusos. E, se você observar, eles são correspondentes tanto na reta R como na reta S. Então, eu formo 4 pares de ângulos iguais. E ele diz o que para mim? Que somando os 4 ângulos obtusos, ele encontra um total de 480 graus. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a medida em graus de cada um dos ângulos agudos formados por esta reta? Então, se 4 obtusos são iguais a 480 graus, e eu sei que eles são idênticos, são congruentes, eu posso achar o valor de cada um deles. Como? 480 dividido por 4. Então, acharia 120 graus. Então, cada ângulo obtuso mede 120 graus. Como fazer para achar agora o valor do ângulo agudo? A teoria fala o quê? Que um ângulo obtuso mais um agudo, eles são suplementares. Ou seja, o ângulo agudo mais o ângulo obtuso, a sua soma é igual a 180 graus. A teoria fala isso. Mas se eu sei que o obtuso é 120, como fazer para achar o agudo? É bem rápido e simples. É 180 menos 120. 180 menos 120 é igual a 60 graus. Ou seja, cada ângulo agudo mede exatamente 60 graus. Então, vejam que é uma teoria bem simples, ela é bem rapidinha, não é tão demorada. Agora, a questão 2 é página 111. Questão 2 é página 111. Na página 111, ele fala o seguinte: determine os valores de x e y, sabendo que as retas S e R são paralelas. No caso, T é uma transversal. Então, para saber o que você vai fazer, o primeiro passo é identificar que tipo de ângulo eu tenho. Se ele é correspondente, se ele é alternos ou se ele é colateral. Então, na letra A, reparem a retinha S e R. R tem um ângulo de 45 graus e S o ângulo de X. X e 45 são ângulos correspondentes, ou seja, são ângulos que possuem a mesma medida. Então, X é igual a apenas 45 graus. Olha que interessante. Sem conta nenhuma. Na letra B, a retinha R tem um ângulo de 65 graus e a retinha S, X. Mas se você observar a reta R e a reta X, elas vão ter ângulos agudos congruentes. Como, no caso, 65 e X são os agudos, eles são congruentes. Então, quer dizer que ambos medem 65 graus. Então, X também aí é 65 graus. Letrinha C. Observe que tem Y e tem uns 55 graus. Mas vamos começar a mensurar. Eles estão entre as paralelas. Eles são internos. E estão do mesmo lado. Eles são colaterais. Então, na letrinha C, 55 e Y são colaterais. Isso quer dizer o quê? Que eles são suplementares. Que a sua soma
é igual a 180 graus. Ou seja, y mais 55 é igual a 180. Então, y é igual a 180 menos 55. Y mede 125 graus. Achamos y. Na letrinha D, observe que tem dois ângulos. Um é o y, o outro 120. Eles estão fora das paralelas. Então, eles estão externos. Só que estão do mesmo lado. Então, que nome que eles recebem? Colaterais externos. E a teoria fala o quê? Que dois ângulos colaterais somados são sempre suplementares. Quer dizer, a sua soma é igual a 180 graus. Então, quer dizer o quê? Que y mais 120 igual a 180. Então, y igual a 180 menos 120. Y igual a 60 graus. Então, observem que eu tenho que ter na minha mente a teoria para que eu tenha condição de determinar a parte prática. Sem teoria, não tem como você fazer a parte prática, ok? Segunda questão. Determine o valor de x, sabendo que R é paralela a S nas figuras abaixo. Então, na letra A, observe que tem um ângulo em R. 2x mais 6, em S, 3x menos 16. Que nome eles recebem? Ângulos correspondentes. E se eles são correspondentes, eles possuem a mesma medida. Então, quer dizer o quê? Que o 3x menos 16 é igual ao 2x mais 6. Vou organizar minha equação. 3x menos 2x igual a 6 mais 16. Então, x igual a apenas 22 graus. Então, de novo, a teoria me deu condição de fazer a minha prática. Letra B. Tem em R 3x mais 8 graus e em S 5x menos 54. Observe que eles estão entre as paralelas. Então, eles são internos. Só que tem lados diferentes. Então, eles são alternos. Alternos, internos. E a teoria fala o quê? Que ambos alternos e internos, eles são congruentes, eles são iguais. Então, quer dizer o quê? Que o 5x menos 54 é igual ao 3x mais 8. Organizando, ficaria 5x menos 3x igual a 8 mais 54. 2x igual a 62. X igual a 62 por 2. X igual a 31 graus. Ok? Então, de novo, teoria. Acabei de passar. Letra C. Na reta R tem o ângulo 2x. E na S tem um 5x mais 40. Repare que eles estão entre as retas. Eles são internos. Estão do mesmo lado. Eles são colaterais. Então, quer dizer o quê? Que a sua soma é igual a 180. Então, 5x mais 40 mais 2x igual a 180. 5x mais 2x igual a 180 menos 40. 7x igual a 140. X igual a 20 graus.